Arrogante, confiante e decidida a conquistar tudo o que quer. Essa é a Imperatriz Lavínia. Ela estava certa de que seus planos estavam indo conforme esperado, especialmente com o príncipe finalmente ficando fora de sua vista. Quando Pérez fez o pedido daquele montante de moedas, sabia que ela não teria o dinheiro necessário e precisaria recorrer a empréstimos dos nobres. Mesmo assim, a mulher saiu da sala como uma vitoriosa. Mal sabia ela que Pérez poderia se formar antes do tempo previsto caso se destacasse, e o fato dela não saber disso era perfeito para ele. Afinal, quem ri por último, ri melhor. Olá, eu sou a Pai e esse é o Portal Pauá. Nosso portal para um mundo diferente está aberto. Se quiser continuar recebendo atualizações dessa obra, ajude o portal a se manter ativo, deixando seu like e se inscrevendo. Tanta gente que não se inscreve, é só clicar no botão aqui embaixo. Você também pode apoiar com o clube de membros. Inclusive, aqui vai um beijo especial para o nosso primeiro cliente, o Lucas. Beijo, Lucas. Ele tá vivendo vida de rei, tá? Recebendo os conteúdos antes de todo mundo. Para participar, é só escolher a classe de viajante que você quer ser. Agora, vamos voltar à nossa viagem, porque o portal abrirá, hein? Stella finalmente se formou na academia e agora era oficialmente a médica principal dos Lombardis. Ela estava puxando a orelha do nosso vovô Bullock, que não estava descansando tanto quanto deveria, e eu não posso nem julgá-la porque eu faço igual. Firentia também reclamou com o avô porque tinha dado a ele suplementos para tomar todos os dias, mas ele não estava cumprindo. Cansada de confiar que ele se cuidaria, ela decidiu que seu secretário, o John, seria o responsável por garantir que os suplementos fossem tomados diariamente. Firentia disse ao avô que ele precisava cuidar da saúde, assim como o pai dela também. Bullock ficou emocionado com a preocupação da neta, mas tia não queria conversa. Obrigou-o a prometer com o dedinho mindinho que se cuidaria como ela e Stella pediram. Depois de visitar o avô, enquanto caminhavam pelos jardins da mansão, tia pediu que Stella fosse muito mais firme com o avô dela da próxima vez que o visse, mesmo que aquele teimoso recusasse. A médica tímida confirmou que assim faria. Logo, tia notou a chegada de uma carruagem que, apesar de luxuosa, não tinha nenhum brasão da família que representava, o que era estranho. Mas, ao se aproximar, Firentia reconheceu a sua visita. Era Pérez. Ela achou muito curioso ele visitá-la tão cedo e sem aviso, mas, como estava livre, aceitou o convite dele para um passeio. Firentia se arrumou lindamente para a ocasião. E vamos combinar, essa obra capricha nos figurinos. Amo os detalhes. Na carruagem, Pérez não parava de olhar para Firentia, o que a deixou incomodada. Então ela perguntou se ele tinha algo a dizer. Ele respondeu que ainda não e tia decidiu esperar até que ele se sentisse pronto. Pérez a levou para a oficina de joias mais famosa do Império, todo orgulhoso de que havia conseguido recursos para levá-la ali. Tia, por sua vez, ficou um pouco constrangida, já que ela era a verdadeira dona da loja. O artesão o conhecia e sabia da sua proximidade com Clérivan, mas não sabia que ela era a real proprietária da corporação Pellet que financiava tudo aquilo. Tia sempre fez questão de manter sua vida privada, suas negociações em segredo. Ela fica preocupada que o artesão falasse demais. Quando entraram, Pérez foi checar o pedido que ele havia feito ali e tia resolveu passear pela loja. Uma coisa é ela ir como dona e outra é como cliente. Quem apareceu para atendê-los, curioso com aquele pedido tão caro, foi o Gepeto. Brincadeira, ele parece, né? Foi o Sr. Crayley, que imediatamente a chamou de pequena mestra, para desespero de Firentia. Isso me lembra o nosso vilão obediente, o rei. Dá uma olhada no card para conhecer esse lookinho. Pérez estranhou o apelido e o artesão explicou que chamava ela assim porque ela era discípula de Clérivan, mas ela parecia muito mais a mestra dele do que o contrário. É que nosso querido teacher não consegue disfarçar, né? Tentando mudar de assunto, tia apontou para Pérez, dizendo que ele era o cliente ali, não ela. O artesão não reconheceu o príncipe, o que era normal, já que Pérez não era muito famoso. Apesar de sua roupa modesta, de tecido fino, o artesão notou que ele era algum nobre.
Quando abriu a caixa do pedido, lá estava 2 belos prendedores de cabelo com rubis. Pérez então tirou-os do mostruário e colocou-os no cabelo de Firentia. Ele basicamente comprou na loja dela e chegou a pedir dinheiro à mãe para comprar o próprio presente dela do Dia das Mães. É a intenção que conta, né? Nesse caso, tia ganhou em dobro. Nossa pequena patroa ficou tímida com o presente, sabendo que Pérez não era de expressar suas emoções abertamente, mas ele estava sorrindo, feliz por ela ter gostado. Ai, nosso príncipe bebê. De volta à carruagem, Pérez chamou o seu nome e tia aproveitou para perguntar se ele já estava pronto para contar o que estava escondendo. Ela não conhecia bem, né? Então ele revelou que finalmente ele aceitou ir para a academia. Tia já imaginava que poderia ser esse o motivo da sua visita, já que o próximo semestre para entrar na academia já começaria em algumas semanas. Mas ela quis confirmar se ele estava realmente indo para lá porque queria. Pérez confirmou que sim e ela suspirou aliviada. Não queria que ele fosse obrigado, como foi na vida passada por conta da imperatriz. Ele então perguntou por que ela achava que ele ir para a academia seria bom para ele. Bem, é porque você vai ficar malhado, forte, mais bonito? Brincadeira. Ela falou que era um lugar onde ele poderia aprender muitas coisas e seria bom para ele. Pérez, por sua vez, lembrou que ela poderia ter tentado convencê-lo antes, só que tia deixou claro que essa era uma decisão que ele precisava tomar sozinho, por isso ela não fez nada. Ela sabia que no passado, Pérez entrou naquela academia forçado, carregando um rancor enorme por tudo que ele havia passado, e foi esse rancor que ajudou ele a encontrar aliados na instituição. Mas nessa vida as coisas foram um pouco diferentes. Embora ele ainda tivesse enfrentado dificuldades, não foi tão pesada quanto seria. Se ele fosse para a academia só para passar o tempo, para ela seria melhor ele nem se cair. Tia queria que ele escolhesse por vontade própria para aprender algo útil para sua vingança e não porque ela simplesmente pediu. Pérez reconhecia na sabedoria da sua patroinha, admitiu que aquela era a primeira decisão que ele havia tomado por conta própria, e ele finalmente encontrou um propósito para poder ir à academia, e agradeceu a ela pelo apoio. Quando chegaram à mansão, já era noite. Ela perguntou quando ele partiria para a academia e ele disse que ainda não sabia. Ela pediu que ele avisasse quando fosse para poder se despedir e ele prometeu fazer isso. Ao retornar ao palácio, as coisas já estavam prontas para a partida dele, olha só. E a Fonta Epígria fez uma visita rápida para ele. Depois de saber que ele estaria indo para a academia, Fonta presenteou Pérez com pá de luvas pretas. A academia ficava em uma área muito montanhosa, onde o inverno era rigoroso, e as luvas seriam úteis para ele não perder seus treinamentos. Fonta também aproveitou para revelar algo surpreendente. Ela conhecia a mãe dele, a Kayla, desde que ela entrou no palácio como serva. Foi ela que designou Kayla para ser donzela e que ficou muito devastada ao saber que a imperatriz havia impedido ela de receber ajuda médica quando ficou doente. E quando finalmente Kayla foi liberada, Fonta ficou sabendo que o filho que ela tinha tido com o filho do imperador na época, o Ioannis, tinha sido levado para fora do palácio junto com a babá. Fonta se sentia muito mal por ter acreditado nessa história e se por não ter ajudado Pérez. E para tentar compensar sua falta de malícia de não perceber que aquilo era uma mentira, ela ofereceu sua ajuda. Como a academia não poderia entrar ninguém que não fosse estudante, somente mensageiros do Palácio Imperial, ela pediu que ele utilizasse eles para pedir qualquer coisa que precisasse a ela. Pérez aceitou o presente com sua clássica cara de poker face, mas mostrou que gostou muito dela estar se preocupando com ele, colocando as luvas imediatamente. Pronto para partir, Pérez caminhava em direção à sua carruagem, refletindo sobre como o tempo longe do palácio o transformaria. Mas qual não foi sua surpresa ao encontrar Firentia no meio daquela madrugada, já lhe dando bom dia, porque ela simplesmente adivinhou que ele planejava partir sem se despedir, tirando seus 2 funcionários e o imperador, com ele teve que comunicar sua partida. Como foi que tia descobriu? Bem, ela apenas sorriu e explicou como ele era um amigo dela, ela estaria indo para um local muito distante, era dever dela se despedir. Pérez ficou encantado, pois Firentia o conhecia muito bem. Ela sempre sabia o que ele estava pensando ou planejando. Não havia ninguém no mundo que o compreendia melhor. É aqui que eu entro. Como assim? Eu sou uma guia de portais, eu sei muita coisa sobre você, viu?
E meus viajantes também. Sinto muito, mas essa vantagem não é só diferente, é dos beijos. Antes que ele pudesse responder, tia, ajudando a abotoar sua capa por conta do frio, contou que tinha deixado chocolates e doces na carruagem para ele comer no caminho, como uma mãe carinhosa preparando a lancheira do filho. Tia estava cuidando do pequeno príncipe. Pérez até pensou em como havia se tornado fã de doces por causa dela. Os doces traziam à sua mente aquele rosto redondo e iluminado diferente, afastando o gosto amargo das ervas que ele comia na infância. Foi ela que pôs fim àquela vida escura e solitária que ele levava naquele prédio abandonado. Ela era a luz no meio da sua escuridão. Tia reclamou por ele não estar usando o cachecol de pele que ela havia lhe dado de presente. Pérez tentou se justificar. Na verdade, ele estava evitando usar o cachecol porque ele não queria que se desgastasse, já que era um presente dela. Mas sem hesitar, ela tirou o próprio e colocou no pescoço dele, dizendo que faria frio durante a viagem e ele precisava se proteger. Ai, tia. Ela então pediu que ele tivesse uma boa viagem e que escrevesse cartas com frequência para ela. Sabendo que só estudantes poderiam entrar na academia, pediu que ele a visitasse durante as férias, pelo menos, né? Enquanto tia dava seus conselhos, a única coisa que Pérez conseguia pensar era como os olhos gentis dela não eram só para ele. Brit era muito bonita, gentil e sempre estendia a mão para salvar quem precisasse. A simples ideia de ver aqueles lindos olhos verdes se interessando por outra pessoa fazia o coração dele, disparar. Ele decidiu que só dessa vez seria um pouquinho malvado com ela ultrapassando os limites. Então deu um beijinho na sua testa. Tia deu um pulo para trás assustada. Ele, com um sorriso, disse que, em vez de se despedir com um adeus, ela não deveria esquecê-lo, porque ele pensaria nela todos os dias. Agora você vai me dizer, Felipe, que você não entendeu a direta, né? Por fim, ele se despediu, pedindo para que ela esperasse por ele. Após a ida de Pérez para a academia, a rotina de tia continuou praticamente a mesma, exceto pelo fato de que agora não precisava mais visitá-lo no Palácio Imperial. Galahad havia viajado a negócios para explorar a possibilidade de abrir mais uma filial na sua loja do sul, e os gêmeos estavam ocupados com seus treinos. Tia seguia envolvida com a corporação Pellet, além de visitar o avô regularmente para garantir que ele estivesse tomando os medicamentos e até compartilhando suas refeições juntos. Ainda assim, ela sentiu um pouco de tédio se ter Pérez por perto. Ficou bastante tímida ao lembrar da ousadia do garoto ao lhe dar um selinho na testa. E culpou tudo isso pelo rostinho bonito dele. Prometeu que da próxima vez que o visse daria uma bronca, porque ele não podia usar aquela carinha linda para fazer travessuras. Tá bom. Quando tia chegou à porta do escritório do avô e bateu para avisar que estava lá para a rotina deles, não recebeu resposta. O temor de que ele tivesse doente e colapsado, como aconteceu no seu passado, a tomou de surpresa. Ela então abriu a porta desesperada, mas ele estava lá tranquilo, sentado no seu escritório, apenas distraído, e não ouviu suas batidas. Quando perguntou se ele estava muito ocupado, o avô respondeu que sim, com um semblante bem cansado. Tia perguntou se os olhos dele estavam incomodando, e ele culpou a idade, dizendo que era por isso que suas vistas cansavam mais rápido do que o normal. A pergunta não foi à toa. No passado, o avô perdeu a visão devido a sequelas. Tia ficou um tanto chateada ao perguntar sobre ele ter tomado seu café da manhã corretamente e não obteve uma resposta satisfatória. E a frustração aumentou quando percebeu que ele também não tinha tomado o suplemento. Ela se sentia frustrada porque ela era a única que sabia o que aconteceria com ele no futuro. Então, não tinha mais ninguém para poder ajudar ela a insistir que ele se cuidasse. Se mais pessoas soubessem, talvez compartilhariam a mesma preocupação que ela. Mas ela não podia simplesmente contar o que ela sabia sobre o futuro, né? Hulk ficou triste, achando que ela tinha ficado irritada com sua teimosia, mas tia explicou que não era esse o motivo. Ela estava triste por vê-lo trabalhando tanto. Disse que seria ótimo se ele tivesse alguém para ajudá-lo, assim poderia descansar mais. Muitos patriarcas continuavam trabalhando até a idade avançada do avô, mas a maioria tinha um filho ao lado para auxiliar. Era até esses filhos, os possíveis patriarcas que sucederiam seus pais, que aproveitavam a oportunidade para aprender as demandas. Era por isso que seu tio Viese queria tanto ajudar o pai, mas nunca conseguiu a permissão. Na vida anterior de tia, demorou muito até que Hulk aceitasse a ajuda de Viese para começar a ensiná-lo como era tudo. Ela acreditava que ele nunca quis fazer isso antes por não confiar nas habilidades do filho, que achava que tudo daria certo apenas por ele ser um Lombardi.
Mesmo depois de aceitar Viese e ensinar-lhe o trabalho, esse não correspondeu. Foi então que Tia assumiu o papel de secretária do avô, preenchendo o vazio deixado pela falta de habilidade de Viese. Bullock ficou tocado com a preocupação da neta, enquanto ela pensava que logo cresceria para aliviar o peso nos ombros do avô. Quando eles saíram do escritório e caminhavam felizes, com Tia relatando o que estava acontecendo com seus primos, no topo da escada, Bullock de repente passou muito mal. Ele estava prestes a cair desmaiado, rolando pelas escadarias, quando Tia conseguiu segurá-lo e puxou para trás, mas acabou caindo de costas com ele em cima. Seus ombros começaram a doer intensamente. Ela ficou em dúvida se a dor era porque ela havia batido os ombros na quina da escada. Porém, de algum jeito, ela conseguiu impedir que o avô rolasse a escada abaixo. O problema era que, com os ombros doendo, ela não conseguia tirá-lo de cima dela. Então, ela reuniu toda a energia para gritar por ajuda. O que aconteceu depois foi catastrófico. Bullock ficou inconsciente por um tempo e, por ordem de sua médica, ficou de repouso por um mês. Tia deslocou o braço e sofreu outros ferimentos ao tentar salvá-lo. Enquanto isso, Viese Lombardi assumiu temporariamente o cargo de patriarca. No escritório do patriarca, toda a família de Viese estava reunida. A esposa dele estava radiante, achando que a doença de Bullock foi uma bênção, pois assim seu marido foi reconhecido como substituto dele. E o nojento do Viese ainda concordou com ela. Belazar estava animado, acreditando que a oportunidade era maravilhosa para que seu pai finalmente se tornasse o patriarca, assumindo o lugar do avô, já que esse ficaria um mês sem poder fazer nada, então era questão de tempo ele se tornar o patriarca de fato. A única que não estava parabenizando o pai e nem estava feliz com a situação era sua filha mais velha, Lorraine. O Pierre achava que era porque ela estava próxima demais, diferente, o que não agradava nada a ele. Após mandar os filhos saírem, o professor de esgrima de Balassac que chegaria a pouco, o garoto continuou falando asneiras para a irmã, dizendo que iria aproveitar o fato de seu pai agora ser o patriarca para se vingar diferente. Porém, o fato dela estar machucada prejudicou um pouco seus planos. E esse foi o limite de Lorraine. Ela gritou com o irmão pela primeira vez, deixando o garoto assustado, pois nunca havia visto ela com raiva. Ela mandou que ele nem chegasse perto da prima, que estava machucada porque foi quem salvou o avô deles da morte iminente. Se ele fizesse tia sofrer, ela nunca mais falaria com ele. Nossa, que grande ameaça, Lorraine. É tão santinha, meu Deus. Clerivan chegou à mansão Lombardi correndo e entrou no quarto diferente em pânico, querendo saber como ela estava. A encontrou sentada na cama, na companhia de sua irmã Laurie. Tia estava incomodada porque a história já estava circulando, dizendo que ela havia se machucado gravemente ao tentar impedir o avô de cair da escada. Ela o tranquilizou, pedindo que ele comesse uma fruta, e Clerivan pediu que ela contasse tudo o que rolou naquele dia. Depois de saber sobre tudo, ele ficou aliviado porque a doença de Bullock que o fez desmaiar foi descoberta a tempo, permitindo que ele já começasse um tratamento. Além disso, se sentiu melhor ao saber que sua pupila não estava tão mal quanto os rumores indicavam. Porém, Laurie questionou se eles dois não estavam preocupados com o fato de Viese ser o novo patriarca interino, já que todos na mansão, principalmente os empregados, estavam em pânico com essa notícia, pra você ver como o homem é ruim em tudo que faz. Cleveland disse que não estava tão preocupado, pelo contrário, estava até feliz, pois era a oportunidade para Viese mostrar o quão péssimo ele era para essa missão. Tia concordava com o pensamento do seu teacher, mas sabia que internamente ele estava sempre preocupado com o tempo que Viese ia permanecer naquele cargo. Algo semelhante aconteceu no passado, naquela época do ano, deixando o avô dela muito doente e, para piorar a situação, ainda rolou um assuntinho aí que deu pano pra manga. Laura ainda estava confusa porque Ferentia também concordou com seu irmão. A confiança de tia vinha do fato de que, na sua linha do tempo anterior, seu tio Viese foi o único com direito de ocupar o cargo do avô. E tudo aconteceu do jeito dele. Porém, nessa nova linha do tempo, ele tinha uma variável, ela. E é claro que nossa pequena não ficaria de braços cruzados enquanto o tio prejudicava a família, né? Sabe quando você é ruim em uma matéria, mas acha que a prova é fácil demais? Só pra no fim descobrir que errou quase tudo, que tinha certeza que estaria certo? Isso nunca aconteceu com vocês? Sua única alergia? Enfim, Viese era uma dessas pessoas. Achou que o serviço do pai era mamão com açúcar. Algo tão fácil que ele não conseguia entender porque o pai colapsou de tanto trabalhar, que não achava o mesmo eram os subordinados encarregados dos setores específicos. Os patriarcas de outras famílias subordinadas dos Lombardis, conhecidos como
vassalos deles eram responsáveis por administrar vários setores. Os Devons, por exemplo, cuidavam do transporte. Lombardy, trazendo para um contexto atual, era praticamente um estado onde uma família, que era a Lombardy, era a dona dela e deixava cada cidade dentro do seu estado a cargo de uma família. Mais ou menos isso, espero te explicar. O patriarca dos Devons estava em choque com o quão incompetente Viese era. Ele já esperava que ele fosse ruim, mas estava admirado que ele tinha superado suas expectativas. E ele não era o único passando perrengue, não. Todos que precisavam negociar ou relatar algo com Viese saíam desesperados do seu escritório porque o homem era horrível em administração. O senhor Grudge Ray, responsável pela administração dos bancos do Lombardy, trouxe uma notícia bombástica. Estavam usando cheques falsos no banco da família. Só que o ignorante do Viese não entendia como haviam sido enganados tão facilmente. Só que Grudge explicou que o cheque falso era idêntico ao original, a ponto de ser impossível notar a diferença no ato que as pessoas recebiam. Até o papel utilizado era o mesmo. Quando Grudge explicava o perigo, ele percebeu que Viese não entendia nada, sendo que o cara estava quase desenhando para ele. Ele tentou explicar que quando eles recebiam os cheques, primeiro eles descontavam, dando dinheiro à pessoa, e depois eles recolhiam o cheque de todas as regiões para fazer a verificação dele nos livros contábeis. Devido à semelhança com o original, era muito difícil identificar de cara assim que recebiam, por isso era um problema. Quando Grudge disse que até então só havia sido descoberto um cheque falso, Viese achou aquilo um absurdo, como se ele estivesse fazendo uma tempestade num copo d'água. Ele falou que o Grudge estava se preocupando por tão pouco, pois imaginava que era mais de dezenas de cheques falsos. Mas, novamente, o cara tentou alertá-lo de que se os golpistas percebessem que a primeira tentativa deu certo, óbvio, eles tentariam mais uma vez, e aí seria um grande problema. Mas Viese mandou que o homem se calasse e só votasse quando a situação estivesse pior, no caso, com mais cheques falsos. E ainda pediu que ele se preocupasse com o empréstimo que ele havia mencionado antes de outra conversa que eles tiveram. John, o secretário, aproveitou a oportunidade para pedir para Viese para ele sair um momento, pois ele iria verificar como estava a refeição dele. Só que nosso querido secretário era diretamente para o quarto de Hulak, pois ele estava fazendo o papel de espião de Viese. Chegando lá, Hulak quis saber como é que estava a situação, e John explicou que era feia, que Viese não estava se saindo bem, mas por algum motivo o filho dele estava achando que estava dando conta de tudo. Inclusive, o próprio John pediu que ele melhorasse logo porque ele precisava voltar para o trabalho. Hulak já esperava que ele ia ter mais notícias, mas ele ainda tinha um tantinho de esperança. Ele realmente queria que o filho desse conta da responsabilidade de ser o patriarca dos Lombardis e parasse de ser ganancioso. No entanto, seus vassalos estavam passando por uma situação difícil com Viese no comando. Hulak estava satisfeito com a capacidade de Stella, a médica, ter identificado rapidamente sua doença e até preparado todo um tratamento com remédios e tempos de descanso para ele. Ele até confessa que no início ele não tinha muitas expectativas por ela ser muito jovem, mas acabou se surpreendendo positivamente, então ele tinha esperança que se recuperaria logo e voltava para a cena. Nesse momento, alguém bate a porta e era simplesmente sua netarada toda reunida. Claro, só os melhores netos. À frente do grupo estava quem? Firente, é claro. John correu para preparar aperitivos para as visitas e tia incentivou seu primo menor, Crane, a dar o presente que ele havia preparado para o avô. O menino, muito tímido, entregou um buquê de flores que ele mesmo havia colhido do jardim. Hulak agradeceu e ficou muito contente, já que o neto morria de medo dele, mas teve coragem de falar com ele pela primeira vez. Já Lorraine também entregou seu presente para o avô, um livro para ele poder ler nos seus tempos de descanso. Hulak agradeceu, dizendo que foi até bom, pois ele já tinha lido todos que estavam ali na mesa, e a garota ficou muito feliz em ajudar. Já os gêmeos ofereceram os lanches que o John tinha trazido para o avô, o que o mais velho aproveitou e pediu que todos se juntassem a ele para lanchar. Logo depois ele chamou Ti e perguntou se aquilo tudo foi ideia dela. Ela ficou surpresa por o avô ter percebido sua estratégia.
Bullock fica muito feliz de vê-lo se dando muito bem e fica muito contente, porque ele sabia que tudo aquilo era graças à sua neta Firenze. Já do outro lado, temos Chantanette escrevendo uma carta para seu irmão mais novo, Galahad, tentando convencê-lo a não interromper sua viagem de negócios por conta do que aconteceu com a filha, pois ela estava cuidando muito bem de Tia. Além disso, alertou a ele de que Tia ficaria muito triste se descobrisse que ele havia largado o trabalho por conta dela. Nesse momento, o Sr. Bray faz uma visita repentina a Chantanette. Ela o recepcionou cordialmente, já que se conheciam, e até preparou um chá para ele. Grudge notava o comportamento de Chantanette, que não parecia em nada com a mulher que havia sido traída pelo marido recentemente. Pelo contrário, ela parecia melhor sem ele. E está mesmo. Enfim, ele foi direto ao ponto. Colocou um cheque sobre a mesa e Chantanette perguntou se era do Banco Lombardi. E ele confirmou. Logo ela mudou a postura para sua cara de brava, perguntando se ele por acaso estava querendo pedir favores para ela. Sentindo aquela tensão que só os mais fodões da família sabia fazer, ele rapidamente explicou que não era nada disso. Ele disse que um daqueles cheques que ele colocou na mesa era falso. E Chantanette ficou impactada com a notícia, principalmente pela riqueza de detalhes na falsificação. A textura, papel, tudo idêntico. Grudge lhe explicou que só conseguiram distinguir qual era o falso através da numeração, que era única. E quando ela perguntou quantos já haviam sido descobertos até agora, ele respondeu que já estava no número 5. Pra você ver quanto tempo se passou desde que ele falou com os Vieses, né? Chantanette achou um absurdo que tanto cheque falso já tivesse sido passado sem serem notados. Foi então que ele explicou que não foi bem assim, pois ele tinha alertado 2 vezes a Vieses sobre isso. Nossa Deus até adivinhou a resposta do irmão, que não havia se importado com o caso. Grudge confirmou e mencionou que até pensou em falar com Bullock, mas ele não teve coragem. Chantanette sabia que todos os vassalos de seu pai se sentiam culpados pelo colapso dele, e isso explicava a relutância do cara de ir lá falar diretamente com ele sobre a situação. Ela propôs então uma solução temporária, mudar o estilo dos cheques até encontrarem uma forma de identificar os verdadeiros dos falsos. No entanto, o Sr. Bray informou que eles ainda precisariam da autorização do patriarca para isso, que no caso era Viese, e ela prometeu que iria falar com ele e conseguir. O homem então ficou aliviado, que finalmente alguém estava lidando com aquela questão de verdade. Já nosso querido fofoqueiro de plantão, Betty, foi visitar Firenze para mostrar suas habilidades de investigação. Ele a informou sobre o que estava rolando sobre os cheques dos Lombardis e até conseguiu algumas amostras. Tia já conhecia esse caso, pois ela trabalhou do lado do avô no passado, quando essa situação aconteceu, e tinha noção de como era difícil identificar os cheques falsos dos originais. Cleveland e Village, que estavam com ela, ficaram surpresos com tamanha semelhança e como não conseguiam identificar qual era a cópia. Tia sentiu uma fúria só de pensar que existia uma pessoa que criou esses cheques falsos e ousou roubar sua família. Ela aproveitou a oportunidade para perguntar a Betty como ele conseguia obter essa informação tão confidencial, além de ter os cheques de demonstração, né? O rapaz pediu desculpas, dizendo que não poderia revelar sua fonte, pois era segredo comercial. Tia deixou passar, para a surpresa dele, ela não forçaria ele revelar a fonte. Ela apenas respondeu que, uma vez que ele disse que era segredo comercial, ela respeitava a situação. Ele sabia que Tia poderia usar seu poder sobre ele, já que era a proprietária do prédio onde ficava o restaurante dele, além do patrocínio que fornecia para a guilda de formações dele. Betty acreditava que ela o pressionaria com todo esse seu poder, mas ela apenas respondeu que queria manter uma boa relação saudável e duradoura com Caramel Venui, pois sua intenção era que ele continuasse crescendo como guilda. Afinal, a perda de dinheiro para ela, para um falsificador, era mínima, em comparação a perder uma grande habilidade que era ele. Vida de milionário é boa, né? Se eu perco 10 centavos, já fica arrasado. O olhar de Betty mudou, percebeu quão generosa e diferente a era. E temos aqui o novo Cleveland 2.0, mais um funcionário feliz em trabalhar duamente para sua patroa. Lembrando do que rolou sobre esse caso e sua vida passada, os Lombardis perderam muito dinheiro por conta dos inúmeros cheques falsos, e para não prejudicar seus clientes, tiveram que arcar com tudo do próprio bolso. Seu avô estava muito doente naquela época e não teve descanso, pois assumiu toda a linha de frente da investigação e dos trâmites para resolver o problema. Cleveland se perguntou se o falsificador seria alguém de dentro do banco dos Lombardis, e simplesmente estava roubando cheques. Essa também foi uma hipótese que Tia chegou no passado, enquanto investigava sobre a situação. Poderia ter algum infiltrado dentro do banco. Mas, bem, ela decidiu mostrar a eles como poderiam identificar um cheque falso do verdadeiro. Era queimando uma ponta deles. Em sua vida passada, depois de muito tempo sendo roubados, os funcionários, ao se desfazerem dos cheques falsos queimando-os, notaram que o tom da chama era diferente.
Beth ficou chocada e perguntou como ela sabia disso. Tia devolveu com a mesma resposta, que era um segredo comercial. E dava para argumentar, né, Beth? Em seguida, ela pediu que Cleva contasse para sua tia Xananette como era possível identificar o cheque falso e que Violette retirasse o cheque do cofre do Banco Lombardi para dar ele para ele poder fazer esse teste na frente da tia, sem deixar suspeita da fonte de Beth. Já para Beth, ela pediu que ele investigasse uma pessoa para ela. Xananette foi até o escritório do patriarca assim que acordou na manhã seguinte para encontrar Viesse tomando chá com sua esposa, em vez de estar trabalhando. Ela pediu para conversar em particular com ele, mas ele disse que não tinha nada para falar com ela que sua esposa não pudesse ouvir. Nossa deusa aceitou, tanto fazia se ela ouviria ou não, e Xananette explicou que tinha tomado conhecimento de cheques falsos sendo passados nos bancos da família e queria saber se ele estava ciente do assunto. O irmão, muito curioso, dizendo que foi Goodgibray e foi se queixar com ela, começou a dar um piti, aquele de costume, dizendo que ela não tinha autoridade nenhuma para dar ordens a ele e que ele era o patriarca escolhido pelo pai. Só que Xananette lembrou que ele ainda não era o patriarca, sua posição era temporária e quando o pai delegou essa missão a ele, não foi para ele fingir ser patriarca em sua ausência. É claro que Viese não aceitou a realidade e continuou berrando que estava fazendo o trabalho dele com zelo e que ela não estava em posição de dizer o que ele poderia fazer ou não. Mostrando sua superioridade, Xananette avisou que não se importava com o que ele pensava sobre ela, mas que era claro como o dia que ele não fazia ideia da gravidade dos cheques falsos, pois era um ignorante. Isso, rainha, deusa, maravilhosa! Viesse continuou relixando, dizendo que ela não poderia falar daquele jeito com ele, porque ele era o patriarca interino. Xananette, percebendo que falar com ele era o mesmo que falar com a parede, se limitou a não gastar saliva, pois viu que a conversa não levaria a lugar nenhum. Viesse então perguntou qual era a importância de existirem cheques falsos. Olha só que pergunta, né? Ele ainda teve a audácia de dizer que tudo aquilo era inveja de Xananette, porque ele conseguiu a posição que ela queria, sorrindo do delírio dele. Cansada de lidar com o maluco, Xananette simplesmente disse que tinha expectativas altas sobre ele e saiu. No corredor, a caminho de sua casa, ela decidiu que não tinha jeito. Iria ter que visitar o pai pela manhã e contar o que estava acontecendo. E qual foi sua surpresa ao encontrar nosso lindo teacher parado na frente da porta, aguardando por ela para conversarem. Ai, eu fico chocada com a capacidade de Viese de ser tão burro por opção. Ele é típico filho de papai e mamãe que nasceu com uma boa vida e acha que tudo pode ser resolvido com dinheiro, ou dando carteirada de que família representa. Não é nem preciso pensar. O desenrolar dessa situação veremos em um próximo portal. É claro, se vocês quiserem a continuação. Deixe seus comentários e muitos likes que continuam abrindo portais para o mundo da nossa patroa Firentia. Por hoje, me despeço aqui. Bom final de semana e nos vemos em breve. Bye, bye!